Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Fabiano da Ponte ao Futuro. Eu fico feliz em podermos falar nesse webinar, nesse mês novamente, sobre um tema muito legal para o começo do ano. Nós vamos falar sobre dinheiro. Tem até uma expressão muito sugestiva que a gente está usando no nosso e-book sobre esse tema, que é fazer as pazes com o dinheiro. Nós vamos falar sobre como lidar com o dinheiro. Até porque assim, nós temos passado, embora estejamos saindo, né, a gente está passando por uma crise econômica que deu alguns abalos nas nossas carreiras, nas nossas vidas pessoais e profissionais. Muita gente passou a sofrer um pouco as consequências da perda do emprego, né, do desemprego alto e da própria redução do padrão de consumo e da vida que a gente vai levando. E o pior de tudo é que assim, muita gente não está preparada para lidar com isso. Algumas pesquisas mostraram que cerca de 40% das pessoas passaram a ter problemas para dormir por causa da preocupação com o dinheiro. Veja só, 40% das pessoas pesquisadas passaram a ter problema para dormir por conta disso. Mais ou menos o mesmo tanto relatou que começou a ter conflitos em casa. O casal começou a brigar em casa justamente por conta do dinheiro, né? Conflitos por causa do dinheiro, ou melhor, por causa da falta do dinheiro. Então é um tema importante que a gente deve falar e que pode trazer muita consequência positiva para a nossa saúde financeira. Aliás, não só a saúde financeira, mas também a nossa saúde física mesmo, a nossa saúde mental. Por isso que eu acho importante que a gente se prepare e faça as pazes com o dinheiro, para a gente ter um 2019 bem legal e aproveite esse crescimento econômico que está surgindo por aí, né? E que graças a Deus as coisas devem voltar aos seus eixos e a gente deve saber como se preparar melhor para isso. Agora, você sabia que até por causa da crise, 70% dos brasileiros afirmam que hoje em dia o dinheiro é mais importante do que era no passado? Isso faz todo sentido, né? Porque quando te falta algo, justamente é aquilo que te falta que você considera importante. É na escassez que a gente dá mais valor às coisas que a gente não tem. E mais ou menos metade dos brasileiros afirma ainda que dinheiro é o maior sinal de sucesso. Veja bem, eu não quero entrar nessa seara, no mérito das coisas, eu só quero chamar atenção para os números e pela importância que esse tema tem ainda para as nossas vidas. E por isso que eu acho que é muito legal que a gente tenha esses sonhos e objetivos, que a gente tenha algo que a gente deseja realizar, porque para a maioria delas a gente precisa de recursos financeiros. Então, nada melhor que a gente ter sonhos, objetivos e a gente conseguir alavancar receita, né, dinheiro para poder realizar esses sonhos e objetivos. Só que o primeiro passo é a gente trabalhar um pouco aquilo que nós chamamos de crenças limitantes. Ou seja, aquilo que você pensa, ou a forma como você pensa, que te sabota, né, que faz com que você dê alguns tropeções, né, é o tal do atirar no próprio pé. A gente pensa que não consegue, a gente acaba tendo certeza que não consegue e por causa disso às vezes a gente nem tenta. E esse é um dos principais desafios, né, ou até bloqueios para a realização de um planejamento financeiro pessoal. Por quê? Muita gente remete a ideia do planejamento financeiro a ter que mexer numa planilha ou num aplicativo de celular, alguma coisa assim. E aí a pessoa diz assim, eu não entendo de planilha. Por incrível que pareça, tem muita gente que não entende de planilha eletrônica. Tem muita gente que não gosta de baixar aplicativo no celular para lidar com o dinheiro. E a melhor parte de tudo, gente, é que não precisa de nada disso. A gente não precisa falar da planilha, a gente não precisa falar do aplicativo. O que nós precisamos, né, simplesmente é de papel, um lápis, uma calculadora que pode ser a do celular, enfim, e de muita força de vontade. O que a gente precisa é de algumas técnicas para poder fazer com que o nosso plano financeiro vá adiante e siga adiante. Então, deixa a planilha para depois, deixa o aplicativo para depois, e tudo que a gente precisa é saber quais são as dicas, quais são as técnicas do papel, da caneta, do lápis, enfim, uma calculadora, e a gente consegue fazer o trabalho fluir. E outra coisa que impede as pessoas de fazer um plano financeiro é que ela julga não ter conhecimento sobre o assunto. Eu não sei mexer com isso. Não sou boa em matemática, né? Muitas pessoas falam isso. Ou nunca trabalhei na área financeira de uma empresa e não precisa também de nada disso. O conhecimento que a gente precisa para fazer com que a gente faça um planejamento financeiro é o conhecimento da nossa rotina, da nossa vida, das coisas que acontecem na nossa casa. Essa é a primeira coisa, é primordial para a gente fazer um bom plano financeiro. Outro passo importante é criar a cultura do lucro. E eu gosto muito dessa expressão, né, da cultura do lucro,
Porque ela fala um negócio muito simples. O lucro tem que ser uma constante, o lucro tem que ser uma cultura. E eu não quero também deixar margem para que haja um entendimento de que o lucro é algo que tem que ser obtido acima de tudo, a qualquer custo, nada disso. Mas o fato é que a gente precisa ter lucro, né? Ou seja, a gente precisa ganhar mais do que gasta. As empresas precisam ter lucro, porque se as empresas não tiverem lucro, elas quebram e a gente fica sem emprego. Né? Voltando ao assunto da crise econômica que tanto nos incomodou e ainda incomoda. Então nós vamos criar essa cultura do lucro. Nós precisamos ganhar mais do que a gente gasta e tornar isso um hábito e fazer com que isso seja recorrente. E para que isso funcione bem, gente, eu vou nesse webinar passar algumas dicas que serão fundamentais, que vão ajudar muito no planejamento financeiro da tua vida para 2019. Mas essas informações elas serão ainda melhor assimiladas no e-book que a gente tá trabalhando e a gente vai disponibilizar a partir da próxima semana. Lá tem um passo a passo bem detalhado, tem modelos de planilha que você pode consultar, até para que ele sirva como suporte para o teu planejamento. Mas a primeira e a fundamental dica que eu gosto de dar é sobre as receitas, sobre o quanto a gente ganha. Porque muita gente pensa que o planejamento financeiro tem a ver com saber quanto gasta, cortar a despesa, ou seja, reduzir ao máximo as coisas para fazer com que tudo se equilibre. E isso faz parte, e a gente vai falar disso. Só que por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe quanto ganha. É bem isso que eu falei, tem muita gente que não sabe quanto ganha. E eu estou falando não só do salário bruto, enfim, do líquido, e tem pessoas que têm dúvida com relação a isso também. Eu estou falando do dinheiro que você recebe, que é o salário líquido, o dinheiro que cai na sua conta, o dinheiro que você ganha efetivamente. Tem pessoas que não sabem. Já tive casos nas empresas que eu atendo de pessoas me perguntarem, mostrarem a sua folha de pagamento e perguntarem para mim, quanto eu ganho? E eu não sabia responder, assim, mas o que você quer dizer? Não, aqui na minha folha, mostra para mim onde está escrito quanto eu ganho. As dúvidas com relação a todos aqueles números que estão lá, que por mais simples que pareçam, às vezes o entendimento pode ser complicado. E para você ver como as empresas às vezes precisam dar treinamentos ou informações básicas de noções financeiras para os seus funcionários. E às vezes a pessoa acha que ganha um determinado valor que está escrito na folha, mas ele ganha outro, que é o líquido, que é menor, né? Porque tem todos os descontos. Então a primeira dica que eu te dou é o seguinte: quanto você ganha? E quais são tuas fontes de receita? Porque tem pessoas que quem trabalha numa empresa tem o seu salário. Se tem salário, tem férias e tem 13º. Algumas empresas pagam planos de participação de resultado, o PPR. É preciso saber, então, quanto a gente ganha. É preciso saber quando também a gente ganha cada um desses valores. Também tem pessoas que fazem outros serviços, né? Serviços extras. Tem pessoas que também têm jornadas duplas, têm 2 atividades, 2 empregos. Enfim, é preciso saber direitinho quanto a gente ganha. Porque se a gente não souber quanto a gente ganha, vai ser difícil a gente fazer um plano financeiro. E aí eu sempre uso como exemplo o seguinte: a pessoa diz assim, eu ganho 2.000 por mês, né? Vamos supor que seja esse o salário líquido dela, ganho 2.000 por mês. E eu sempre digo o seguinte: se você multiplicar por 12, né, por todo o ano, você não ganha 2.000 por mês, você ganha 24.000 em salário, mais 13º e férias, perto de 30 mil reais por ano. 30 mil sempre é maior do que 2.000. E às vezes as pessoas não se motivam a gerenciar 2.000, mas talvez haja uma motivação para gerenciar 30 mil. Agora imagina se a pessoa ganhar 5 mil por mês. Então num ano, de repente ela estará ganhando 70 ou 80 mil reais. Gerenciar 5 mil é uma coisa, gerenciar 80 mil é outra. Então quando a gente coloca isso numa tabela, num plano assim, num ano, a gente vê que o valor vai ser sempre maior. Isso vai nos motivar a fazer a ter mais cuidado com o nosso dinheiro. Então, o primeiro passo: anote tudo que você ganha. Mês a mês, faça uma tabelinha lá naquele papel, com aquela caneta, com aquele lápis que você tem, e escreva lá quanto você ganha todos os meses. E depois a gente vai para as despesas. E a primeira coisa, antes de anotar o valor das despesas e tudo mais, eu costumo dizer para as pessoas listarem no que elas gastam, sem falar dos valores. Então, por exemplo, a gente tem as despesas da água, da energia elétrica, do telefone, a gente tem despesas com aluguel, quem mora de aluguel, ou financiamento da casa, quem tem casa própria, ou a gente tem despesa com combustível, ou com meio de transporte, né, alternativo, né, que cada um opta, transporte coletivo. A gente tem despesas diversas em casa.
E elas geralmente são as mesmas. Então escreva quais são essas despesas. Não necessariamente, não precise colocar o valor nesse momento, mas escreva em quais são as despesas, ou seja, para onde vai o teu dinheiro. E liste tudo isso lá. E aí eu peço que você também anote do lado o seguinte, 2 letrinhas, a letra P ou a letra I. Letra P é aquilo que é previsível, aquilo que você sabe que vai ter e sabe quando vai ter. Então, por exemplo, energia elétrica a gente tem todo mês, supermercado tem todo mês, telefone, enfim, né, luz, tudo, a água, enfim, todas essas despesas nós temos mensalmente, elas são previsíveis. E a letra I é para despesa imprevisível, para o imprevisto. Então, talvez uma conta na farmácia que não estava programada, algo em casa que quebrou e a gente tem que arrumar, o carro quebrou, a gente tem que arrumar, enfim, algo que estava imprevisto. Então, coloque também do lado dessas contas que você tem, dessas despesas, essa letra. O que é previsível e o que é imprevisível. E já fica a primeira dica. A gente vai ter que trabalhar naquilo que é imprevisível, né, além também daquilo que a gente consegue prever. Outra dica importante é o seguinte, coloque outras 2 letras, né, a letra C ou a letra E. Letra C para se ela for contínua, ou seja, ela acontece todos os meses, de janeiro a dezembro. Então a gente tem conta do supermercado todo mês, a gente tem energia elétrica todo mês. Mas tem contas que são previsíveis, mas elas não têm, nós não temos elas todos os meses, elas são esporádicas. Então, por exemplo, a pessoa tem a matrícula da escola, ela acontece num determinado momento do ano, o próprio material escolar num determinado momento do ano. Você não tem essas despesas o ano todo, elas estão concentradas num período. Escreva isso também, porque isso vai ajudar a gente no próximo passo, que é aí sim botar todos os valores, anotar todos os gastos. E aí, gente, aqui é preciso dizer uma coisa, se você tem alguns controles, por mínimo que seja, ou seja, se você guarda as faturas da conta de luz, se você guarda os comprovantes ou as notas fiscais da conta do supermercado, por exemplo, se você guarda isso, guarde mesmo e anote naquela tabela, naquela folha, o valor que deu. Se você não tem nenhum controle, desde hoje, eu digo para você, faça essas anotações, guarde esses comprovantes. É preciso saber quanto a gente gasta em cada um desses itens. E por incrível que pareça, as pessoas ficam preocupadas, embora isso seja importante, né? As pessoas ficam preocupadas em anotar as pequenas despesas. Só que na maioria das vezes elas tropeçam nas grandes contas. Se perguntar para uma família, de repente, o quanto gasta no supermercado, que geralmente é a maior conta que nós temos da nossa despesa pessoal, eles não sabem. Se a gente perguntar quanto dá a energia elétrica, eles não vão saber. Inclusive, até vale um registro, né? Por causa desse calor todo que o Brasil todo tem passado nesse verão, as despesas com energia elétrica têm aumentado. Tem muito ar-condicionado ligado em tudo quanto é lugar, as pessoas têm claro, né, optado por ter esse conforto. E estão levando um susto, né, quando recebem a conta de energia elétrica. Matérias recentes até apontam que, em alguns casos, as contas de energia elétrica triplicaram ou quadruplicaram as contas pessoais, não as contas das empresas. Então a gente precisa ter esse controle, a gente precisa ter essa noção de que essas despesas podem ser maiores numa determinada época do ano. Então, gente, façam esse controle, peguem essas faturas, esses comprovantes, enfim, e anotem esses gastos para você. Porque só sabendo o quanto eu estou gastando que eu consigo saber o que eu posso cortar ou o que eu posso reduzir. Porque, eventualmente, quando você tiver as receitas e as despesas todas colocadas, você vai descobrir o quanto você vai ter de lucro ou prejuízo no mês. Então, se você ganha R$2.000, de repente descobre que está gastando R$2.200 e descobre que está ficando com R$200 no prejuízo. A gente não fica no prejuízo. Na realidade, essa conta é paga por alguém. Tem uma instituição que vai nos emprestar esse dinheiro, o banco, por meio do cheque especial, por exemplo. Ou a gente faz algum outro financiamento para cobrir essa conta no vermelho que a gente tem. Até aí tudo bem. Só que nós precisamos estancar esse sangramento e reverter esse jogo. E das duas uma. Ou eu aumento as receitas, eu aumento o quanto eu ganho, ou eu corto as minhas despesas, reduzo algumas despesas. E aí tem algumas dicas importantes que funcionam muito bem para muita gente. Primeiro, veja o que é supérfluo. Quais são as coisas que você está pagando, mas não está usando? Uma mensalidade de um clube, eventualmente, assinatura de uma revista que você não está lendo, aquele aplicativo pago que você baixou, mas não está usando,
aplicativo de áudio, vídeo, enfim, tem coisas que você está pagando e não está usando, então corte. Ou você está usando com exagero determinadas coisas, reduza. Dê uma boa olhada também na conta do supermercado. Eu garanto que pelo menos metade das pessoas compram demais no supermercado e fazem estoque. Isso mesmo, ela tem uma conta do supermercado, ela faz as compras e se a gente for na casa dela e abrir as despensas, a gente vai ver que tem pelo menos o mesmo valor que ela comprou, daquela compra, estocado. Nós não precisamos fazer estoque, nós temos facilidade de acesso ao supermercado. Na maioria das cidades já tem vários supermercados ou mercados que estão abertos em vários horários e a gente não precisa ter sempre essa sensação de segurança de ter muita coisa comprada ou estocada. Eu cito aqui até um caso em que uma determinada família tinha uma conta, né, de supermercado em média de R$500 mensais e pedi para fazer um inventário, ou seja, contar o que eles tinham em casa, na despensa, produto de higiene, limpeza, comida, enfim, todas as coisas que geralmente as pessoas compram. Eles tinham, além daqueles 500 que compravam, mais ou menos R$300 guardados. Então pensa só, né? Dá para reduzir a conta do supermercado sem reduzir o padrão de consumo, sem deixar de ter aquela qualidade de vida, nem que seja mínima, né? Aquela qualidade de vida que a gente tem. Então, veja quais são os supérfluos, aquilo que a gente está pagando, mas não está usando, corte aquilo. Reduza as despesas que dá para reduzir, aquilo que a gente está consumindo em excesso, reduza. E também veja o seguinte, há meios de aumentar as tuas receitas? Como é que eu posso fazer isso? E tem pessoas que nessa época de crise, elas foram de fato, né, trabalhar em jornada dupla, nem que seja por um tempo, até equilibrar as contas, né, foram trabalhar em jornada dupla, elas acabaram lançando mão de outras habilidades que têm, para fazer alguma coisa que possa ser vendido. Então tem pessoas que foram trabalhar com artesanato, outros foram fazer trabalhos de manutenção, reforma, foram trabalhar como motoristas de aplicativo, por exemplo. São jornadas, são outras fontes de trabalho que podem dar receita também. Claro, dá trabalho? Dá. A pessoa trabalha mais? Sim, trabalha mais. Só que é melhor, por um determinado tempo, a gente empenhar mais do nosso tempo, do nosso conhecimento em trabalho para ter mais receita do que ficar no vermelho. Porque essa conta que a gente fica no vermelho, ela vai ser paga num determinado momento. Nem que seja só a conta financeira, ela vai ser paga. Mas ela também vai ser paga emocionalmente. Lembra daqueles conflitos que eu comentei lá no começo do vídeo? Das brigas e discussões que às vezes a gente tem? Essas contas vêm, né? Infelizmente elas vêm. Então o que eu recomendo, gente, para esse 2019, aliás, não só 2019, 2020, 2021 e assim sucessivamente, que você tenha um plano financeiro. Tenha uma noção bem legal das suas receitas, saiba como você pode aumentar as suas receitas, inclusive, tenha uma noção muito grande das suas despesas, saiba quanto você gasta, saiba onde você pode cortar ou reduzir, se esse for o caso, e principalmente tenha lucro, comece a ganhar mais do que gasta, porque assim você vai ver que futuramente você pode começar a aplicar, você pode começar a investir, ter dinheiro guardado, para realizar os teus sonhos e objetivos. Não é nada mais gratificante do que a gente conseguir realizar um sonho, uma viagem, comprar um carro, um imóvel que seja, ou mesmo que seja presentes ou coisas que podem ter a ver com a nossa vida do cotidiano. Não tem nada mais legal do que a gente conseguir fazer isso por meio do nosso esforço, do nosso trabalho, sem precisar se comprometer seriamente com a nossa vida financeira. Então eu lembro a vocês que a partir da próxima semana nós teremos um e-book que explica com bastante detalhe esse passo a passo de como fazer esse planejamento financeiro para que a gente faça as pazes com o dinheiro. Eu sugiro que você dê uma olhada nesse material, que você baixe, faça esses exercícios e monte o seu planejamento financeiro. E claro, né, qualquer dúvida, entre em contato conosco, é só chamar a gente que nós podemos dar várias dicas, auxiliar de várias maneiras a você ter um planejamento financeiro bem legal e ter uma cultura do lucro. Eu lembro também que lá na minha página no YouTube estão também os vídeos dos webinars que a gente já realizou, assim como estará esse também, para você consultar a qualquer momento e para você ver os temas que a gente tem abordado, que falam muito sobre a nossa vida, a nossa carreira e tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar e evoluir enquanto seres humanos e seres profissionais. Gente, um grande abraço para vocês, obrigado por tudo, espero ver vocês novamente no mês que vem no nosso próximo webinar. Grande abraço!